Graça e paz da parte do Senhor. Estou muito alegre nessa noite e queria falar um texto da Bíblia, gravar um estudo, falando sobre as 70 semanas de Daniel. Eu ia até fazer esse estudo, mas é uma pesquisa que é sempre feita, né? O que é 70 semanas de Daniel? Está aqui em Daniel capítulo 9, né? Deixa eu abrir aqui, para que nós possamos ter um entendimento da palavra do Senhor. Diz assim, Daniel 9, 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre toda a santa cidade, para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, fazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Sabe entender da saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras serão edificadas, mas em tempos angustiosos. Como é que se interpreta essas 70 semanas de Daniel? Sabemos que em um contexto judaico, nas festas, né? E aqui está falando, essas semanas aqui representa anos. Então, a gente vai fazer o seguinte, 70 semanas, que representa nada mais nada menos que 490 anos. Seria dividido em 3 partes. Primeiro, 7 semanas, 62 semanas e depois uma semana. Essas 7 semanas, 7 vezes 7, né? 7 vezes 7 ia dar 49 anos. E essa aqui, 62 vezes 7, vai dar 434. Nesse período que Jerusalém foi restaurada, edificada, houve a revolta dos Macabeus, uma série de fatores aconteceu nessa época, até o Messias. Então, quando faz a soma dessas duas aqui, a gente tem 483 anos. Falta uma semana. Essa uma semana é 7 anos, que é o período do anticristo. Mas ele não pode se manifestar porque a igreja está na terra. Ele só vai poder se manifestar depois que a igreja for arrebatada, for tirada da terra. Isso aqui está em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Deixa eu ler aqui. 2 aos Tessalonicenses capítulo 2. Tem uma coisa muito interessante. Diz assim, ora, irmãos, rogo-vos pela vossa reunião com Jesus Cristo e a sua vinda, para com ele, que não vos movais facilmente o vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha apostasia. Apostasia é falta de fé. Apostasia, falta de fé. Essa palavra aqui, esse prefixo, azia é quando dá um mal-estar no estômago, né? A pessoa come alguma coisa, sente um mal-estar. É como se essa pessoa, nos fins do tempo, ela sentisse uma náusea, né? Uma náusea, uma ânsia de vômito da palavra de Deus. Assim será a falta de fé. Como se as pessoas não, eles vão sentir repulsa de ouvir a palavra. Antes tem que vir isso. E isso não vai acontecer com quem está fora. Vai acontecer com pessoas de dentro. Pessoas que um dia professaram a fé, confessaram a fé, vão sentir esse tipo de repulsa. Mas tem uma coisa muito interessante que eu gostaria de estar falando. Aqui no versículo 9, eu vou pular um pouquinho. Aqui no versículo está escrito assim, de maneira nenhuma vos engane, porque será assim, antes que venha a apostasia e se manifesta o homem do pecado, o filho da perdição. Esse homem do pecado, que é o próprio anticristo,
que vai se manifestar após a retirada da igreja. Eu vou apagar aqui. Esse homem, existe 3 palavras para pecado. 3 palavras hebraicas para pecado. A primeira palavra é ratá. Ratá. A segunda palavra é avon. Avon. E a terceira palavra para pecado é pecha. Pecha. Cada uma palavra aqui tem um significado no hebraico, certo? Ratá. Se escreve assim. Ratá. E avon, mais ou menos assim, se escreve em hebraico. Pecha. E essas são as palavras hebraicas. Presta atenção. Cada uma palavra dessa tem um significado. A palavra ratá significa errar o caminho, perder o alvo. Perder o alvo. Essa palavra ratá, perder o alvo, perder o caminho, perder a meta. Essa palavra avon é a mesma que vaidade. Vaidade. É a mesma palavra daquele cosmético, avon. Vaidade. Mesmo que luxúria. Entendeu? Luxúria, vaidade. E essa palavra aqui, pecha, é rebelião. É rebelião consciente. É a pessoa que se rebelia de forma pessoal, sem escrúpulo, sem escrúpulo, vergonha, entendeu? A pessoa que não tem vergonha de pecar, faz de forma consciente. Então, esse homem, o anticristo, ele vai ter essas 3 características. Ele vai ser uma pessoa ratá, ele vai fazer com que as pessoas percam o alvo. Ele vai ser a pessoa que vai gostar da vaidade, da luxúria. E vai ser uma pessoa rebelde, que vai induzir as pessoas a se rebeliar contra Deus. É só se ler Apocalipse capítulo 13, Apocalipse capítulo 17, que fala muito sobre essas questões. Amém? Que Deus abençoe a todos. Até a próxima live, querendo Deus. Eu vou trazer um outro estudo. Eu vou falar sobre escatologia, eu vou trazer um outro estudo falando alguma coisa a mais sobre isso. Deus abençoe a todos, fiquem na paz.